Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu vou fazer mais uma oração para que Deus nos dê entendimento no que vai ser falado aqui. São assuntos importantes, muitos deles assuntos profundos, que esbarram na nossa maneira de ver e na maneira das doutrinas que a igreja entende que são bíblicas. E por isso que eu te peço que não durma, preste bastante atenção, porque isso aqui não é mensagem do Thiago Rangel, não é mensagem minha, isso aqui é mensagem do céu para nós. E nós temos que encaixar no padrão de Deus. Isso é, se nós queremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos buscar. Vou fazer mais uma oração aqui. Aos que puderem se unir comigo em oração, oremos. Pai Santo que estás nos céus, nós te pedimos nesse momento com humildade que o Senhor nos perdoe os pecados e faça resplandecer a tua face adorada sobre essa igreja, Senhor, que está procurando fazer a tua vontade. Mas essa mensagem, eu sei que ela vai alcançar outras pessoas que também fazem parte da tua igreja, que o que vai ser falado aqui não é para poder envergonhar ninguém, muito pelo contrário, Senhor. É para que o inimigo seja envergonhado, porque ele se vale de pessoas fracas na fé para poder perverter as escrituras e trazer o engano para dentro da igreja, Senhor. É que ele seja envergonhado e não nós. Nós queremos nos moldar como assim diz o Senhor. É por isso que eu te peço que faça descer luz dos altos céus sobre essa igreja, sobre a mente de cada um aqui, que não haja um ruído e nenhuma distorção no que vai ser falado aqui, porque até nisso o inimigo ele procura enganar as pessoas. Nós te pedimos essas bênçãos, não porque nós nos achamos merecedores, mas porque nós cremos que há um Deus nos céus, que olha para os seus filhos e concede muita graça e misericórdia, e nós nos achegamos nessa condição pela fé, e nós oramos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Salmo 119, versículo número 144. Salmo 119, versículo 144. Assim diz a palavra do Senhor: a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Tem uma outra versão que chama versão internacional, ela diz: dá-me discernimento para que eu tenha vida. E muito do que a gente tem aprendido passa por escolhas. Nós temos que saber o que provém de Deus e o que não provém de Deus. O nome disso é discernimento. E quem concede isso é o Espírito Santo. Nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para poder saber separar. E parte dessas escolhas, elas passam por hábitos, costumes, e pouco a pouco a gente se torna uma pessoa que está praticando ao que aprendeu. E nós temos que aprender de Deus. Então, baseado nisso, nós temos que procurar a viver para agradar a Deus. E não a outras divindades pagãs e nem aos homens. É isso que a Bíblia nos ensina, ter discernimento para poder adorar a Deus. Quanto mais no dia de Deus. Não é verdade? A gente tem que pensar nisso. Não é só quando a gente se reúne aqui na nave da igreja, não. É em casa, é em qualquer lugar. Sempre buscar. As horas sagradas são de Deus. São 24 horas. A gente tem que destinar essa inclinação de adoração a Ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia fala para a gente fugir da idolatria. Ela fala para a gente não beber do cálice dos demônios e do cálice de Deus. A Bíblia fala também nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 10 que nós não devemos servir de escândalo para o irmão. Nós não podemos ser pedra de tropeço para o irmão. Tudo isso em 1 Coríntios 10. Então vamos lá. O que a gente tem visto ultimamente na cristandade, mundialmente falando, ainda mais nesses dias de polvorosa que está tendo aí um evento futebolístico mundial? A gente está vendo o futebol entrar para dentro das igrejas. No culto de quarta-feira, quando eu estava subindo, eu vi uma cena que me chocou bastante.
um telão montado dentro de uma congregação que nós sabemos que é a casa de Deus, embora muitas daquelas pessoas estão lá enganadas, mas onde que é professado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ali tem pessoas sinceras. E o que estava passando nesse telão? Uma partida de futebol. Eu fiquei chocado. Eu não acreditei naquilo. E vim orando a Deus para chegar aqui, saber como falar. Na volta, eu cheguei lá e me apresentei e disse: quem é o pastor dessa igreja? Ele prontamente se apresentou: sou eu. Eu disse: vocês estão fazendo da casa do Senhor um lugar para culto aos demônios. Arrependam-se enquanto é tempo. Com um ar de desaforo, sabe o que ele me falou? Você não quer participar conosco? Aonde foi parar a consciência? Alguns dos nossos líderes procuram mesclar para angariar membros para a igreja, mesclar a mensagem profana com a mensagem de santidade, porque enxergam que isso é um meio de alcançar pessoas. Não foi assim que Jesus ensinou para nós. Há comentários nesse mesmo material que está girando, em que o futebol é um meio de você se relacionar, educar os filhos. Olha para você ver onde é que a gente está parando. Eu não ouvi em nenhum momento o nome Jesus. Não ouvi em nenhum momento. A mistura do santo com o profano. E o que o Salmo 119 nos diz? Para a gente ter inteligência, discernimento. Eu não sei o que significa discernimento para algumas pessoas. Eu tenho uma clareza bem estabelecida na minha mente o que é discernimento. É fazer a vontade do Senhor e separar das coisas que não provêm do céu. Essa que é a verdade. E eu falo isso não é para envergonhar ninguém, é para edificação nossa. Isso se torna o que então? Um escândalo. E o que a Bíblia fala sobre escândalo? Antes de eu falar o que a Bíblia fala sobre escândalo, eu procurei saber o significado do que é o escândalo no meio do povo de Deus. O escândalo é fazer o outro cair espiritualmente. O que é o escândalo? É fazer a outra pessoa errar por contemplação, por imitação, por influência. Você serviu de pedra de escândalo para o outro. É uma armadilha. É uma atitude, uma palavra ou omissão que leva a outra pessoa a pecar, a duvidar ou se afastar da fé. A palavra escândalo, ela induz ao erro e ao mal. É uma influência negativa. É uma influência que faz os pequenos cair. Essa palavra escândalo, ela no Antigo Testamento, ela é associada à sedução, à idolatria ou ao abandono da aliança com Deus. A Bíblia trata escândalo com severidade, pois foca na responsabilidade de que nós temos vida espiritual e nós temos responsabilidade sobre a vida espiritual do nosso próximo. E eu tenho zelo pelas coisas de Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou de brincadeira. Eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, mas tratou aqui pra dentro, aqui, ó, a conversa muda de pau para cavaco. Porque tem que ter seriedade, tem que ter respeito e zelo. Isso é reverência. Quanto mais dentro da casa de Deus. O que então a palavra escândalo está escrito na Bíblia? Vamos ver o que Jesus falou sobre isso, Lucas? Vamos ver, Miguel, o que Jesus falou? Vamos ver? Lucas 17, versículo 1 e 2. Lucas, capítulo de número 17, versículo 1 e 2. Depois que a gente deu a definição da palavra escândalo, vamos ver o que Jesus falou sobre escândalo. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Embora o contexto seja pequenos, pode ser criança, o que for, existe também uma maturidade espiritual de pequenos na fé. Ai, a Bíblia fala ai daqueles por quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Pequenos na fé também são filhos de Deus. Jesus veio para poder derramar o sangue para ele do mesmo jeito. E eu vou fazer ele pecar? Eu vou fazer ele misturar o sagrado com o profano? Que história é essa?
Que evangelho é esse? É isso que a Bíblia ensina? Eu faço essa pergunta para reflexão, irmão. O que a gente está fazendo da nossa fé? Houve alguém que tentou fazer do seu jeito. Na verdade, dois irmãos. Vou fazer um negócio aqui do meu jeito aqui. Os meus pais me ensinam de um jeito, mas eu quero fazer do meu jeito aqui. A história de Nadab e Abiú. Foram levar um fogo estranho. Exatamente, o fogo estranho. Que não provém de Deus. Está lá em Levítico 10. Vamos para lá? Levítico 10. Olha o que aconteceu. Que história. Olha que história, irmãos. E o mesmo Deus que agiu com juízo pontual nessa história é o mesmo Deus que queima com fogo, o fogo eterno, ainda que não esteja acontecendo nos nossos dias, mas uma morte eterna que é a segunda morte. Olha só que história. E os filhos de Arão, capítulo 10 de Levítico, tá? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho ao Senhor, que o Senhor não lhe ordenou. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Uma adoração a Deus, que não foi estabelecido com os protocolos e diretrizes que Deus estabeleceu, de acordo com o que eu acho, com o que eu quero, fogo estranho. Versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado perante todo o povo. Porém, Arão se calou. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Ziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai e levai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então, chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. Versículo 6. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Tamar, não descobrirei as vossas cabeças e nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, e não venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas os vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque esta é a unção do Senhor que está sobre vocês, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho e nem bebida forte, e nem tu e nem os teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Para quem estuda a Bíblia, percebe que o vinho ele está associado em uma analogia a falsas doutrinas e ensinamentos que não provêm de Deus. Literalmente aqui, ainda que esteja falando do vinho literal para a pessoa não ficar chapado, doidão, bêbado, embriagado, na analogia a Bíblia nos dá segurança e isso não é uma heresia. Para a gente não trazer fogo estranho para aqui para dentro com a bebida do vinho de falsas doutrinas e heresias. Se você foi ensinado errado e você não quer fazer assim de acordo com o Senhor, você está bebendo um vinho. É um engano, irmãos. É uma aplicação de analogia, não é uma aplicação literal, ok? Olha só. Segundo momento, se você leva um fogo estranho, você não está tendo discernimento. O Espírito Santo de Deus não está agindo na mente. E quando a pessoa não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é dirigido por quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe uma terceira opção. Então, olha só que situação. Morreram queimados. E os seus parentes, vendo aquela situação, não era para manifestar dor e nem lamento. Não era para rasgar as vestes em sinal de protesto. Porque também, senão, eles seriam consumidos. Por que a gente está achando que Deus é brincadeira? Deus não é um Deus de brincadeira. Ele está tendo muita misericórdia conosco ainda. Mas se nós não tomarmos posição, o que vai ser de nós? O culto virou, a palavra culto, sabe o que a palavra culto virou nos nossos dias? Programação. Venha para a nossa programação. Culto a Deus, venha cultuar a Deus, virou. Venha para a nossa programação. O nosso vocabulário está deformado, modificado. É mais fácil falar programação porque está com vergonha. Por que a gente fala programação?
Você foi ensinado de que maneira? Eu tenho pena dessa geração que está chegando agora vendo essas coisas acontecerem. Eu estou procurando falar com equilíbrio, com clareza, mas é uma palavra que foi modificada. Culto virou programa. Missão, a palavra missão, ser missionário, sabe o que virou? Evento. Venha para a nossa missão, foi trocado por venha para o nosso evento. Aonde que foi parar a missão? A palavra missão é uma palavra feia? É uma palavra pejorativa? É um palavrão? Por que a gente não fala missão? Agora tem que falar evento. No calendário anual, o que a gente vê? Uma mescla que deveria ser uma adoração a Deus com a criatura. Tiago, seja mais claro. Claro, perfeitamente. Se a gente for olhar no retrospecto, o que a gente viu? Em abril, no dia 4 de abril, o dia do autista. Sabe que dia caiu, Felipe? No sábado. Porque nós temos que adorar a Deus e prestar homenagem também para a criatura. No dia 2 de maio, teve o dia da mulher missionária. Não era o sábado do Senhor? Por que tem que dividir a atenção entre adorar a Deus e prestar uma homenagem à criatura? Reflexão. No dia 9 de maio, não era o dia das mães. O dia das mães era no domingo, mas eles trouxeram forçadamente para o sábado. Ainda fizeram crianças cantar para homenagear as mães. Atenção dividida. Vocês vão saber onde é que eu vou chegar daqui a pouquinho. Olha o perigo onde é que nós estamos entrando. Continuando desenvolvendo aqui a história. Graças a Deus, nessa data presente, nós não estamos vendo isso aqui agora, mas em muitas outras congregações, o que está sendo comemorado também? O dia do ancianato. E nem anciã na Bíblia não existe. Aí tem o dia do ancião, o dia do ancianato. Pessoas recebendo homenagens. E deveria ser dado a quem? A Deus. Fala que eu estou mentindo, igreja. Fala que eu estou falando mentira. Mais pra frente, o que vai ter? Dia 19 de setembro, sabe o que vai acontecer, Lucas? O dia do desbravador. Era para ser dia do Senhor. Vai ter o dia do desbravador. Dia 24 de outubro, dia do pastor. Eu poderia encher isso aqui. Ó. Nós deveríamos ter vergonha. Deveríamos ter vergonha em dividir a atenção que deveria ser dada só para Deus com uma outra criatura. Todos no sábado. E muitos deles na igreja. Deus, ele nos fez com o desejo, ele implantou dentro do coração de cada um de nós o desejo de adorar. Sabia disso? Que Deus colocou dentro de nós? Nós fomos criados com o desejo de adorar. E como é que a gente adora? A adoração, ela é, em parte, cantada, em forma de louvor. Quando foi que já não aconteceu de nós? E muitas vezes a gente passa por algum lugar, está ouvindo uma música do mundo cantando, a gente instintivamente vai cantando ali, está cantando e nem sabe o que está cantando. Às vezes uma música em inglês, nem sabe, mas o ritmo é bom, a gente está cantando aquelas flashbacks antigas, as músicas assim, para todo gosto, tem funk, tem samba, tem não sei o que, a gente está cantando. Está cantando porque a adoração deve ser feita para Deus. E aí, você lembra que eu falei com você onde é que eu ia chegar? É o seguinte, ó, a conversa agora mudou. No céu, voltando no passado, existiu uma divisão entre os que quiseram fazer a vontade de Deus e os que não quiseram fazer a vontade de Deus. Anjos que ficaram do lado do Senhor e anjos que ficaram ao lado do anjo rebelde. Ele, quando foi criado, Lúcifer, ele foi criado cravejado de pedras preciosas. Topázio, carbúnculo, querubim, guarda ungido, ouro, todo cravejado. No corpo dele, engastes. Tambor e pífaro. Como regente do coral celestial, ele enxergou a santidade de Deus. E no capítulo 28 de Ezequiel, faça esse discurso também, se repete no capítulo 14 de Isaías. Ele queria ser adorado. E ele, como regente do coral celestial, a gente fazendo uma aplicação do que ele era, o que ele fazia, selo aferidor da medida. Ele tinha essa responsabilidade, com querubim cobridor. Parte daqueles anjos, subentende-se que eles estavam adorando tanto a Deus quanto a criatura. Nós estamos adorando a criatura quando a gente canta para a criatura. No dia de Deus é para adorar a Deus. A gente está cantando para a criatura. Existe um assunto muito perigoso, uma caixa de marimbondo que eu nunca vi coisa igual. É o tal da música. Vai mexer numa reforma
musical, para você ver que problema que você vai arrumar para sua cabeça. É um problema muito brabo. É o tal de mexer com reforma no louvor. Por que será? Nós temos a resposta. A gente sabe por quê. Se você for olhar na história da guerra que aconteceu no céu, essa adoração ela ficou dividida. E parte dela a gente vê que também é por causa de adoração. E a gente viu que a adoração ela passa por louvor. Então o que aconteceu com Lúcifer? Ele simplesmente foi separado. Porque ele já foi criado um ser espiritual, santo, e corrompeu. A diferença entre nós é que nós fomos criados do pó da terra. Lúcifer, ele quis se exaltar. E aqueles que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas, que são os anjos, eles foram criados santos, eles se tornaram demônios. Nós, como pó da terra, nós não queremos nos se exaltar, nós queremos nos humilhar. Porque o Deus do céu, ele se humilhou. Por que nós não temos que nos humilhar e fazer a vontade dele também? Ele precisava de ter descido. Ele quis fazer isso. Mas ele nos ensinou o que é se humilhar. Porque ele tem um coração humilde, uma mente tranquila, uma mente simples. E a gente quer se exaltar, receber homenagem, receber adoração. Culto modificado. Fogo estranho. Se a gente não tomar posição, a gente sabe o que vai acontecer. Para quem estuda a Bíblia também sabe que esse 1/3 dos anjos que desceu do céu, Deus ele sentiu muito. Imagina, vamos citar aqui a nossa cidade, aqui, ó, aproximadamente 120 mil pessoas. Imagina 1/3 disso. 40 mil dessas pessoas já não fazem mais parte dessa cidade. Deus ele sentiu falta. 1/3 dos anjos. Esse lugar ele tem que ser repovoado. E nós não estamos lá ainda. Nós somos candidatos ao céu. Nós estaremos lá quando Jesus voltar para nos buscar. Mas para a gente se adequar ao padrão de Deus, o que a gente tem que fazer? Igual os demônios que se rebelaram e receberam adoração, é trazer fogo estranho para dentro da igreja? A gente sabe que não. Então a gente tem que se moldar de acordo com o que Deus quer. Nós estamos em guerra espiritual. Isso aqui não é um assunto para poder causar impacto ou alvoroço. Não é para causar. Isso aqui é porque é uma guerra. É uma guerra de conflito. Ó. A batalha é pela sua mente. Quem que vai entrar na sua mente para poder habitar? É Jesus ou é Satanás? Pô, Tiago, mas futebol não tem nada a ver, não. É exatamente o nada a ver que ele gosta. Ele ama essa palavra, esse termo, esse jargão. Não tem nada a ver. Ele ama isso. Aonde que foi parar, então, o nosso temor e o nosso tremor que deveria estar dentro da casa de Deus? Há alguns dias, eu vi uma situação que me deixou profundamente desgostoso, a ponto de eu ir embora. Uma irreverência, a ponto de eu falar, não dá para mim mais. Alguns dos nossos líderes são pagos. Você sabe com o que eles são pagos? Eles deveriam ser pagos para poder fazer a obra de Deus, mas eles estão sendo pagos para poder animar uma plateia. Para fazer os outros rir. É um stand-up, é gratuito e aberto. A mensagem ela é enfraquecida, que deveria chamar a pessoa a se voltar para os pés de Jesus. Aí fica a risaiada, a brincadeira. A mensagem fica enfraquecida. Como que eu vou enxergar nessa pessoa como um homem de Deus? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho para João Batista e diz, arrependam-se. Eu olho para o apóstolo Pedro e diz, arrependam-se. Eu olho para Jesus quando diz, arrependam-se. Nenhum deles fez gracinha. Nenhum deles tinha uma plateia para dar gargalhadas satânicas. Não tinha. Eles enxergaram a necessidade, que eles eram miseráveis e precisavam de se voltar para Deus. Exceto Jesus, quando disse arrependam. O restante todos falavam arrependam-se. Mas a gente não escuta mais isso. A gente escuta, sabe o quê? Tá bom, não tem nada a ver, é risaiada, é brincadeira, irreverência. Vamos ver então o que a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 14, versículo 12 e 13. Romanos 14, versículo 12 e 13. Romanos, capítulo de número 14, versículo 12 e 13. De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus.
Assim não sejamos nós e nem julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não colocar por tropeço ou escândalo ao irmão. Forçosamente eu estou dizendo que esse tipo de situação que acontece no nosso meio é pedra de tropeço? Ou é o que a Bíblia está dizendo? Eu estou forçando o texto? Já pensou se Jesus estiver olhando cada um de nós como uma pedra de tropeço? Você já parou para pensar nisso? Fala assim, Senhor Jesus, será que o Senhor me enxerga como uma pedra de tropeço com o irmão? Será que eu estou sendo uma pedra de tropeço? Será que eu estou escandalizando o Evangelho? Será que eu estou levando fogo estranho para a casa do Senhor? É desse jeito que a gente vai vencer Satanás, a guerra espiritual? É com evento? É com gracinha? É com palhaçada? De que maneira que a gente vai vencer o maligno? É levando uma adoração modificada, falsificada, adulterada? Será que Jesus, quando ele olha para a sua igreja, ele enxerga uma mulher santa, perfeita, a qual ele vai vir se reclamar como sua, a sua igreja, sua noiva? Ou ele enxerga uma mulher prostituta? Uma mulher que está se prostituindo com outros tipos de adoração, que deveria ser só dele. É dele. Será que ele enxerga uma igreja prostituta? A Bíblia fala palavras pesadas, essas não são palavras minhas. Uma mulher prostituta, ela divide a atenção dela com Deus e com os outros. A propósito, alguém já falar aqui a palavra hedonismo? Hedonismo. A palavra hedonismo, ela tem a ver com você ter o máximo prazer possível em Deus e também ter prazer sexual, prazer financeiro, prazer humano. É uma busca por uma prosperidade, um status e suplantar os valores de renúncia. O hedonismo tem a ver com um consumo, um bem-estar, tem a ver com uma imediata sensação de prazer, é curtição. O hedonismo tem a ver com mensagens de autoajuda, mensagens você pode, você consegue. São mensagens permissivas. O Evangelho fala para a gente se renunciar. Eles falam para você ser permissivo. É uma mensagem que você pode ser indiferente com a dor alheia, desde que você tenha o seu prazer. O melhor dos dois mundos. Você tem agradar a Deus e você tem agradar o diabo. Agradar a sua própria carne, o seu próprio prazer. No resumo é isso. Você tem o melhor desses dois mundos. Tá bem? Esse é o hedonismo cristão. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir de que lado que a gente vai. Imagina você estar numa embarcação. Ou você continua na embarcação, cujo capitão é o Senhor Jesus Cristo, e se submete à vontade dele, ou pula fora do barco, ó, sai fora, some. Não toma sobre as suas costas o peso de responsabilidade de fazer colocar de tropeço um irmão. Ou você abraça o capiroto, o Satanás e some daqui, ou você abraça Jesus Cristo. Porque você está no meio dos dois, você não vai aproveitar nem o mundo, e você não vai aproveitar nem as coisas de Deus. É preto no branco, a conversa é por aí. Não tem como você ter os dois. Eu não vou agradar a Deus, eu vou agradar o diabo. Não tem como. Eu vou agradar a mim mesmo e a Deus. Hedonismo. Vamos ver o que a Bíblia nos fala mais a respeito dessa situação que se encontra em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Versículo de número 12. 1 Coríntios 2, 12. Nos diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Qual que é o motivo? O motivo está aqui, ó, para que a gente pudesse conhecer o propósito de Deus. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É comparando que você toma decisão e discernimento. E fecha no 14 aqui. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que eu vou conseguir discernir as coisas espirituais estando fazendo a vontade do diabo? Ele já cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Não tem como separar as coisas espirituais. A Bíblia acabou de falar, somente pelo Espírito Santo de Deus que eu vou conseguir discernir. Satanás quer colocar escama, irmãos. Isso aqui não é para envergonhar ninguém, é para que o diabo seja envergonhado. A gente está no meio desse conflito aqui, ó. A gente está envolvido nessa confusão. Nós somos candidatos para preencher os lugares que eles deixaram vazios no céu. Os demônios desceram de lá, não tiveram mais conserto para eles. Juízo. E aí, tudo que a gente quer fazer para poder alcançar a eternidade, a escola da vida é aqui. E a gente quer dividir as atenções, quer receber adoração, quer receber uma palavra de agradecimento, pode ser uma homenagem. Recentemente as mães foram homenageadas, eu fiquei com vergonha. Merecem respeito, todo respeito. Homenagem no dia da casa de Deus, no dia da casa de Deus e dia da casa do Senhor. Ficou pesado, pesou, forçou demais, tá? E aí nós queremos habitar o céu desse jeito. Eles já foram expulsos de lá por causa disso. E a gente está vendo essas coisas acontecer. E como diz o outro, né, vai dar um de João sem braço, vão fingir de ego, vão fingir de bobo. Entra no ouvido e sai no outro. Aqui que a gente está fazendo com a verdade? Está exaltando ou está misturando? Então o apelo que eu faço para a igreja é o seguinte. Para a gente abrir os olhos, os nossos olhos espirituais. Né? Abriu, meu olho já está aberto. Está vendo aqui o meu olho aberto? Está vendo meu olho aberto? E meu olho espiritual. Abramos os nossos olhos. Porque nós estamos vivendo nos nossos dias a mais aflorada forma de heresia com engano. Se alguém se perder, não foi por falta de aviso. Essa é a mensagem. Irmãos, eu gostaria de fazer mais uma reflexão com vocês em duas porções da Bíblia que estão no Antigo Testamento. Uma se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel 22 diz assim, ó, os seus sacerdotes violentaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Eles não fazem diferença entre o santo e o profano, e nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Mais à frente ele continua, ele diz também, buscarei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém eu achei. Olha para você ver, ninguém para poder reparar o muro das brechas. Mas eu não vou fechar essa mensagem, não estou muito para baixo não, porque olha para você ver o que Deus diz para nós pela boca do profeta Moisés. Os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra vós, de que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Vamos agradecer a Deus, colocar de joelho? Santíssimo Deus e amado Pai Celestial, é uma honra poder ter estado contigo aqui nesses momentos áureos que se desdobraram em cumprimentar o irmão com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar do fundo do nosso coração que ele prospere, que ele vá bem, um feliz sábado, com um sorriso no rosto. Se desdobrou também no momento aqui da escola sabatina. Os louvores que foram entoados a Ti, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor os aceite, que nós estamos fazendo de todo o coração, com a sinceridade que há em nosso ser, que o Senhor repreenda o inimigo das nossas vidas, de todos os lares que estão colocando mensagens subliminares,
estão colocando heresias, mensagens de permissividade, coisas terríveis entrando, Senhor. Repreenda esse espírito caído, porque para ele não tem mais jeito, ele já está condenado. Nós não, nós estamos nos esforçando, e o Senhor há de preencher o céu com aqueles que foram humilhados, assim como o Senhor se humilhou e teve uma mente equilibrada, uma mente tranquila. Nós estamos procurando também fazer de igual modo. Aceita essa oração e nos ajuda nessa caminhada cristã a fazer a tua vontade, para a gente estar de acordo com a Bíblia Sagrada que o Senhor deixou para nós, revelada na nossa língua materna. Nós estamos estudando e por essa mesma palavra todo o espírito imundo cairá, porque nós cremos que é um Deus do céu que cuida dos seus filhos. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude e que essa mensagem fique em nossos corações, e nós te pedimos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.